O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. A igreja oferece a nós, nos próximos dias, a oportunidade de meditar a carta aos Romanos. Nós vamos ao longo do ano, na semana, fazendo um ciclo de passar do Antigo ao Novo Testamento, entendendo aquilo que um dos documentos da igreja, a Dei Verbum, que fala sobre a revelação divina, que não é outra coisa do que entender que Deus nas Sagradas Escrituras está comunicando-se a si mesmo e tudo aquilo que é útil para a nossa salvação. Portanto, não é apenas um conteúdo intelectual da nossa cabeça, mas é a experiência de um Deus que se dá a conhecer e, ao se esclarecer, esclarece o enigma da condição humana. Ela ajuda a perceber que o Antigo Testamento está todo latente, está todo patente no Novo, e que o Novo Testamento está latente no Antigo. Isto é, nas profecias, nas narrativas, nos salmos, na sabedoria do Antigo Testamento, o Novo está escondido, como que num germe. Do mesmo modo, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos o esclarecimento de tudo aquilo que apenas era sombra e antecipação no Antigo Testamento. Nós vamos voltando continuamente nas Escrituras, fazendo aquela experiência dos discípulos de Emaús, que quando querem fugir na direção oposta, porque essa é a grande condenação da vida, não é? Nós, a boa parte do tempo, estamos fugindo de nós, encontrando coisas para podermos nos distrair daquilo que mais importa e para não ceder àquele imperativo nietzschiano de tornar-nos quem nós somos. A gente se desconhece. Tem gente que leva uma vida inteira desconhecida a si mesmo, como lembra uma das peças de Shakespeare, que envelhece sem se tornar sábio. Jesus encontra os discípulos de Emaús caminhando em direção oposta, fugindo de si e de sua vocação, e lhes abre a inteligência da Escritura, fazendo arder o seu coração, ajudando-nos a perceber que por detrás de sua lentidão de compreensão, há um Deus que fala pelos profetas, e como lembra a carta aos Hebreus, nestes tempos que são os últimos, urgência, estamos em tempos que são os últimos, nos fala continuamente através de Jesus Cristo, que continua nos chamando para arder o nosso coração, abrindo nossa inteligência. Passamos então dos profetas, Ageu, Amós, Jonas, ao apóstolo. Passamos daqueles que anunciaram aquilo que não viram, mesmo sem querer ou saber. O último dos profetas que víamos na semana passada é Jonas, que é um profeta desajustado, que se torna um porta-voz de Deus, fazendo justamente o contrário daquilo que Deus queria num primeiro momento. Deus às vezes fala apesar de nós, Ele fala através de nossos avessos. Passamos destes que anunciam aquele que não viram, porque os profetas estão apontando para uma coisa que ainda haveria de vir, àquele que viu mais do que os outros, que fez uma experiência do ressuscitado por força de revelação, que é o apóstolo Paulo. Ele dá a conhecer este título, Paulo, apóstolo por vocação, que é um paradoxo. Porque no sentido estrito, Paulo não poderia ser apóstolo,
Porque para ser apóstolo, embora aí, hoje em dia nós tenhamos um aí com um chapéu de boiadeiro, de vez em quando ele aparece no Fantástico. Não vou falar não porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado, que diz que é apóstolo. Mas não pode ser, no sentido estrito, não pode ser apóstolo, porque para ser apóstolo tem que ter convivido com Jesus. Apostelos, enviado a partir de. Só aqueles que conviveram com ele intimamente podem ser apóstolos. Como é que Paulo pode se chamar a si mesmo de apóstolo? Porque ele é o maior depois do único. Ele é o único em toda a história da igreja que recebe uma visita particular do ressuscitado, que o constitui e o envia. Nunca mais na história da igreja ninguém teve esse chamado. Até os apóstolos que vieram antes foram chamados pelo Nazareno, o Cristo antes da sua glorificação. O apóstolo Paulo não. E é o que Cristo diz a Ananias: este é o instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome às nações. O próprio Cristo ressuscitado em pessoa aparece a ele no caminho de Damasco e lhe dá a vocação de ser o apóstolo das nações. Por isso costumo dizer, o apóstolo Paulo é o maior depois do único. O único é nosso Senhor Jesus Cristo, mas nenhuma vocação é tão luzente, ninguém andou tanto como o apóstolo Paulo, ninguém foi tão corajoso, ninguém é tão responsável pelo sucesso da igreja nascente como o apóstolo Paulo. Quando nós vemos cada uma de suas viagens, imagine, aqui está o Oriente Médio, aquele lugar onde o povo continua lançando bomba, ele chega a caminhar até quase a Espanha. Isso para nós hoje de avião é uma distância ínfima, mas esse homem vai e volta, vai numa comunidade, volta de novo, manda carta, insiste, é apedrejado, naufraga, tudo isso por amor ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós nos encontramos em uma das preciosidades do apóstolo Paulo, que é a carta aos Romanos. Antes de entrar nela, temos que ir à carta aos Coríntios. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim, que os judeus estão o tempo todo à procura de um sinal e que os judeus querem uma sabedoria. Nós, no entanto, pregamos um Cristo crucificado. Essa busca contínua pelo sinal que caracteriza o povo judeu, sinal aqui compreendendo como uma manifestação concreta que afirma aquilo que está sendo anunciado. Os judeus, ainda hoje, não conseguem entender que o Cristo realiza em si tudo aquilo que estava sendo prenunciado no Antigo Testamento. Estão ainda à procura do sinal, do Messias que há de vir. O apóstolo Paulo diz, não, o sinal já está dado, é o Cristo crucificado. Assim como Cristo insiste no Evangelho que nós acabamos de escutar. Não há outro sinal senão o sinal de Jonas, porque Jesus está dizendo assim, em linhas gerais, quem olha para Jonas, quem vê Jonas que passa 3 dias no ventre de um peixe, e dali parte para anunciar uma palavra de conversão, consegue entender o que significa a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo é este grande útero a qual atravessa a condição humana. Porque em Jesus Cristo todos nós voltamos para o seio da Mãe Terra, morremos para dali ressurgir com uma vida nova. Este é o grande sinal. Então o apóstolo Paulo vai escrevendo cartas para ajudar a compreender o sentido profundo do mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma das cartas que ele escreve é esta, a carta aos Romanos. Por que Paulo escreve cartas? Porque ele entende que o anúncio do Evangelho é sempre um território em disputa. A carta, hoje em dia a gente não manda carta, manda o WhatsApp, né? Mas lembra do tempo onde você não sabia o que era o casamento? Tem gente aí que anda dizendo que eu falo mal do casamento. Não, eu não falo mal do casamento, não. Eu escuto a confissão dos maridos. Estou brincando. É de onde eu tiro as minhas assecções. E se o senhor não tem nada a ver com isso, você é uma sortuda. Ou então, quando a gente não acha que tem problema, é porque o problema somos nós, né? Mas voltando. O que é uma carta? Uma carta, ela presentifica. A carta, ela encurta a distância. Quando nós mandamos uma mensagem para alguém, a gente quer dizer isso. Ainda que não haja uma presença física, eu estou aqui, eu vou nas letras, eu vou na vibração do ar desse áudio de WhatsApp que eu estou te mandando. Então o apóstolo Paulo ele vai escrevendo várias cartas, porque nestas cartas está a sua presença. Em alguma delas ele diz, como a carta a Filemon, ele diz, recebe Onésimo como ao meu coração. Então, o coração do apóstolo Paulo vai nas cartas. Só que ele sempre manda cartas a comunidades por onde ele passou.
para ajudar as comunidades a aprofundar no sentido da sua pregação. Só que a carta aos Romanos ela tem uma curiosidade. O apóstolo Paulo manda a carta para uma comunidade que ainda não o conhece, e ele manda descer no sarrafo. E por que ele manda uma carta para uma comunidade que ainda não conhece? Ele ainda irá para Roma, ele nunca esteve lá, pelo menos não enquanto apóstolo, porque na carta aos Gálatas ele passou da medida, num certo sentido, né? Fez aquilo que deveria. Mas o apóstolo Paulo era um homem muito colérico, muito decidido, muito cabeça dura, muito convicto. Eu sei porque eu convivo com um. Eu sou assim. Então, ele pesa a medida na carta aos Gálatas, porque qual que é o conflito da carta aos Gálatas? O povo querendo retroceder, querendo voltar às obras da lei, se esquecendo que o evangelho é uma graça, que nós somos justificados pela fé, querendo repetir os mesmos esquemas antigos de um judaísmo cujas fórmulas estavam caducas. E ele chega a ser direto. O apóstolo Paulo era um homem do Twitter. Ele fala assim: vocês estão querendo voltar para a circuncisão, né? Que é aquele rito judaico, não é? Em torno do órgão genital masculino para demarcar a pertença à terra. Todo judeu tem que ser circuncidado, ainda que não seja praticante, tem que ser circuncidado. O apóstolo Paulo disse: se o problema de vocês é circuncisão, então arranca o membro inteiro. E está na carta aos Gálatas, capítulos, imagina, ele era um cara louco, né? Um cara doido, diz coisas terríveis, com muita sinceridade. Então isso assusta o povo de Romanos. Eu falei: meu Deus do céu, esse homem que está vindo aqui é tipo Jojo Todinho, é tiro, porrada e bomba. Ele então manda uma carta para chegar antes dele, para dizer: calma, eu fui um pouco direto com o pessoal da carta aos Gálatas, mas porque eles mereciam, eles já me conheciam. Agora não, agora eu vou lhes ajudar a perceber como que os judeus têm que ser integrados. Não é que Deus está agora fazendo alguma coisa, negando o que ele fez lá atrás. Eu vou lhes ajudar a perceber que tudo aquilo que está estabelecido em Jesus Cristo, que o evangelho da graça e de que a fé não anulam o que veio antes, mas assumem, acompanham e planificam. É uma carta que o apóstolo vai fazer para temperar uma coisa e outra. E nós nos encontramos, então, no início desta carta aos Romanos. E aí, vamos nos ater rapidamente, quem dera que o tempo se dilatasse, mas que seja infinito, posto que é chama, imortal enquanto dure, como lembra o poeta, estes segundos. No versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Vamos nos ater às palavras. Ele vê a si mesmo como um servidor de Cristo. O que ele está querendo dizer? Ele não vai anunciar a si mesmo. E aqui está o mistério de uma vocação. Uma vocação, seja ela matrimonial, seja a vocação num trabalho, seja uma vocação à missão, nós não podemos ser anunciadores de nós mesmos. Quem fala apenas de si e a partir de si, se ensurdece e não é capaz de despertar um outro coração. Porque se você está dizendo de você e das suas interdições, o que você está dizendo no casamento não me interessa. Agora, se eu me entendo como servo de uma coisa maior do que eu, que é um nós, aí nós nos entendemos. O apóstolo diz: eu sou servo de Jesus Cristo, o Nazareno. Jesus, o homem concreto, o Nazareno, não é Jesus, o homem que viveu na Galileia e que foi ungido. O Cristo quer dizer isso. O Cristo é a tradução grega para o Machia, o Messias, o ungido, aquele que vem em nome do Senhor. Paulo está dizendo que ele é um apóstolo, quer dizer, um enviado a partir deste homem, que foi homem como nós, que atravessou a sua paixão e por conta de sua paixão foi glorificado como Cristo e Senhor. Ele está dando as credenciais do seu envio. E ele diz assim: eu sou escolhido para o Evangelho de Deus, apóstolo por vocação. Escolhido, separado, é uma palavra que tem sua origem na etimologia do hebraico, que é o kadosh, é o destacado, o separado. Paulo está dizendo que ele não vive como um homem comum, mas ele foi privilegiadamente eleito da parte de Deus, destacado em meio da multidão, separado, para dedicar-se totalmente ao anúncio do Evangelho, que é o Evangelho de Deus, que é o quê? É a graça manifesta. Que ele vai dizer no versículo 5 desta leitura, né, que está aqui omitido, versículo 5. A graça da vocação, diz o versículo 4, através deste evangelho que o apóstolo faz, custando toda a sua vida, seu suor, suas lágrimas, o seu serviço, para atrair a todos à obediência da fé. Que quer dizer, não é a obediência da lei, dos preceitos antigos,
mas é obediência, obaudire, abrir os ouvidos à fé. Ele vai dizer, a fé vem pelos ouvidos, pela acolhida da palavra de Deus em nós, entende? Ele já começa dando as credenciais, escolhido, destacado, para anunciar o evangelho que é da parte de Deus, que é um evangelho segundo a graça. A graça que é um conceito bíblico, é o hesed, é uma palavra difícil de traduzir. É a bondade, é a compaixão, é a misericórdia. É aquilo que os judeus, no sentido antigo, só poderiam compreender limitadamente, né? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Deus que é rico em misericórdia, que é sempre bom, que é sempre compassivo, tudo isso corre o risco de dar-nos a impressão de que a graça é alguma coisa que Deus faz. Mas no Novo Testamento nós compreendemos que Deus em si mesmo é graça. Deus em si mesmo é bondade. Graça que pode ser traduzida por amor. É aquilo que João vai dizer nas suas cartas. Deus é amor. E todo que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Então, quando vimos esta expressão graça, temos que entender que é um conceito bíblico. Já desde o Antigo Testamento, no livro do Êxodo, porque Deus é graça, é compaixão, é bondade, é misericórdia. E no Novo Testamento, sobretudo à luz do Evangelho de João, temos que entender que o Cristo é a graça que se fez carne, vida, feições, que se tornou homem como nós. É isso que o apóstolo está anunciando no início desta carta. E ele o faz, versículo 2, está anunciando o Evangelho de Deus, que já havia sido prometido nos profetas e nas Escrituras. Lembra daquilo que eu falei do sinal? Nenhum sinal precisa ser acrescentado, porque o Cristo já está sendo misteriosamente apresentado nos profetas e nas Escrituras. É o que nós rezamos no creio. O que está no nosso creio, aquele creio niceno-constantinopolitano? Nós dizemos assim, que nós cremos no Espírito Santo, qui locutus per profetas, aquele que falou pelos profetas. Então é um único dizer de Deus, entende? Deus, desde toda a criação, vai se comunicando, vai se esclarecendo, vai falando através dos profetas, até que chega um momento em que ele, nos tempos que são os últimos, retoma essa citação, ele nos fala através de Jesus Cristo. E a Dei Verbum diz que ele fala a nós como a amigos. Esse dizer de Deus. Quando a gente olha para uma obra, nós vemos o autor. Como é que a gente sabe que aquela Pietà ali não é de Michelangelo, não é deste ou daquele autor, não é do Servas, ela é de Aleijadinho? Porque Aleijadinho deixa os seus traços em suas obras. Então o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, olha para os profetas, olha para as Escrituras do Antigo Testamento. Ele dirá alguns versículos à frente, olha para a criação, para a beleza de tudo aquilo que existe, e você vai ver os traços da graça de Deus. Tudo dá testemunho do amor de Deus, da bondade de Deus. Assim como a gente olha para uma obra e vê o seu autor, assim também Deus foi imprimindo a sua bondade em tudo aquilo que existe, em tudo que foi criado, que dá testemunho de Deus, e sobretudo nos profetas e nas Escrituras antigas. Tudo isso para atrair, para chamar a obediência da fé. Um Deus, lembra o apóstolo, que quer chamar a todos, e é o que nós cantamos nos Salmos. Deus deu a conhecer a sua salvação, revelou a sua justiça, recordando-se do seu amor, que é sempre fiel. Deus tem para conosco, irmãs e irmãos, tenhamos consciência disso, um amor que nunca se cansa, que nunca caduca. Um amor que mesmo nos momentos em que as nossas ações despertam a ira no coração de Deus, faz ele voltar-se sobre si mesmo, porque Deus é rico em misericórdia, Rab Rahum, como lembra o apóstolo na carta aos Efésios. É um Deus que conhece e que se recorda. Repousemos nesta certeza. Um Deus que conhece inclusive os nossos avessos, que faz dos nossos avessos o verso da sua história de salvação. Porque vai lembrar o apóstolo Paulo, olhando sobretudo para si mesmo, a vida de cada um de nós é um objeto profundo da dedicação de Deus, que nunca se cansa e que nunca desiste de nós. Assim, concretamente, em nossa existência, temos que perceber os sinais da graça de Deus, suaves, ternos e sutis, porque o Nazareno não arromba portas. Eis que estou à porta, bato, se alguém abre, cearei com ele. Ele quer ter intimidade, comunhão conosco, entende?
É isso que está dizendo o apóstolo e o que diz o Salmo. É um Deus que nos conhece, diante do qual nós podemos estar desnudos sem medos e que sempre se recorda, que nunca se cansa de lembrar, apresentando a nós o seu amor. E aqui, já finalizando nossa reflexão, voltamos às belas imagens do Evangelho. O Cristo diz que se Deus é insistente para conosco, se Ele manda os seus sinais, a gente tem que entender que a salvação é urgente. O apóstolo Paulo segue a tradição de Hillel, que era avô de Gamaliel, que é o grande mentor do apóstolo Paulo. E uma das frases preciosas do rabino Hillel é: se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, o que será? O que serei eu? E se não agora, quando? É o que Cristo está querendo dizer. Vocês estão aí procurando sinais, como a gente fica querendo dizer, se Deus fosse mais claro na minha vida, qual que é o rumo da minha existência, o que eu vou fazer? A minha família está ruindo, a igreja, a sociedade, os árabes, os sarracenos, os turcos, os palestinos estão mandando bombas, é o apocalipse. Então, tudo bem, não tenho dúvida nenhuma disso, destas grandes confusões na sua vida, em Israel, no seu condomínio. A vida é confusão. Nós estamos o tempo todo num parto contínuo de nós mesmos. O apóstolo vai lembrar no capítulo 8 da carta aos Romanos: gememos como em dores de parto. Mas quais são os sinais? Qual é a obra que Deus está realizando no detalhe e que a gente, porque amontoa muitas urgências, porque estamos distraídos, a vida é o que acontece quando nós estamos distraídos, nós não estamos percebendo. E Cristo diz no Evangelho: no dia do juízo haverá um susto, porque a rainha do sul, a rainha da Etiópia, que veio da África para escutar a sabedoria de Salomão, vai fazer aquilo que as mulheres são mestres em fazer, e tem que fazer a si mesma. Ela vai sentar a mão na mesa do reino e vai dizer assim: eu avisei. As esposas não fazem isso com os maridos lerdos. Jesus diz isso, que no dia do juízo, não vai ser só sua esposa, não. Vai ser a rainha do sul, que vai dizer: eu vim da própria Etiópia para escutar a sabedoria de Salomão, e vocês estavam com a própria sabedoria encarnada aí e não viram. Vocês são tapados. A rainha de Sabá é como as mulheres aí, né? Tem mulher que é viúva de marido vivo, o marido está tapado, não consegue ver as coisas. A mulher tem que falar assim: acorda. Tomemos consciência disso. A urgência da salvação, o instante que não volta, que é o momento onde a eternidade nos toca, porque o Cristo está nos falando, está nos convidando à conversão, está querendo abrir a nós as portas do paraíso. E aí estejamos atentos para não sermos como aqueles de que falava o Evangelho de ontem, que quando o Senhor passa convidando para o banquete, estão preocupados demais com as próprias coisas. E quem busca conservar a si mesmo vai perder. Um está cuidando do comércio, outros dos bois, outros daquilo, e não tem tempo para este banquete, não tem tempo para esta ceia. E repito, Deus não arromba portas. Ele fala ao nosso coração com sinais e às vezes também com avessos. E terminamos com Hillel: se eu não for por mim, quem o será? Se eu for só por mim, que serei eu? Se não for agora, minha irmã, meu irmão, será quando? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus, nossas preces.